Olá, bagacinhas! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora para a aula! E meus queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a atmosfera. Hoje nós vamos focar nos fenômenos atmosféricos. Para a gente poder compreender, eu dividi em duas partes. Nessa primeira parte, que se inicia lá na página 181 da nossa apostila, nós vamos focar hoje em ciclones tropicais, ciclones extratropicais, deu até uma travada na língua, e os tornados. Esses fenômenos atmosféricos, eles podem ser considerados como eventos climáticos que ocorrem de uma forma natural, que não tem uma consequência da ação do homem. Muito embora exista sim a interferência antrópica, que vai intensificar ou alterar a dinâmica de tais fenômenos. Dentre os principais, a gente pode citar ciclones, furacões, tufões, tornados, a inversão térmica, o efeito estufa. E na parte 2, nós vamos focar em El Niño e Laninha. Dois fenômenos que são bem decorrentes, são bem falados hoje em dia em revista, na economia, na agricultura. Então, vamos focar nos nossos estudos. O tufão, o furacão ou um ciclone são fenômenos meteorológicos que costumam acontecer na parte oeste, nordeste e norte do Pacífico, no Oceano Índico e ao norte do Oceano Atlântico. Com os ventos a mais de 118 km por hora, o tufão ocorre devido à variação de temperatura e a direção dos ventos. Existe uma diferenciação bem básica entre tufão, ciclone e furacão, embora os três descrevam o mesmo tipo de fenômeno, mas eles ganham esse nome graças à sua intensidade. Esse, por exemplo, que vocês estão vendo na fotografia, é uma fotografia de satélite do furacão Dorian, que aconteceu perto ao litoral da Flórida, no dia 2 de setembro do ano passado. Algo que a gente tem que sempre levar em consideração é que os ciclones eles vão se caracterizar por uma tempestade que é violenta em regiões tropicais ou em regiões subtropicais, quando os ventos eles sempre superam os 50 km por hora. Aqui é o início do Dorian numa imagem de satélite. Furacões acontecem em áreas de baixa pressão atmosférica e sua destruição é 10 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima. Fenômeno típico de verão, um furacão, ciclone ou tufão se forma nas águas quentes do oceano, em certas condições, como temperatura da água igual ou maior que 26,6 graus Celsius em uma profundidade de 50 metros, quantidade suficiente de umidade atmosférica e tempestade tropical com ventos fortes. Quando o ar quente entra em contato com a superfície do oceano, isso provoca a queda da pressão atmosférica e se forma um espiral de ar frio. Esse ar, instável e carregado de vapor d'água, forma nuvens e produz tempestades que aumentam de intensidade na proporção do calor e da umidade. Movendo-se a cerca de 30 km por hora, geralmente de leste a oeste, essas tempestades têm diâmetro que varia de 300 a 1000 km, podendo durar uma semana e percorrer milhares de quilômetros. A escala Saffir-Simpson tem 5 níveis. Chuvas torrenciais com ventos de mais de 117 km entram na categoria 1 e os que passam de 250 km por hora entram na categoria 5. No epicentro, o olho do furacão forma uma coluna de ar de 8 a 100 km de largura, mas suficientemente calma para permitir o voo de um pássaro. O ciclone começa a se dissipar quando toca a terra ou em contato com águas mais frias. Para muitos climatologistas, o aumento da quantidade e intensidade dos ciclones é causado pelo aquecimento global. Tufão é nome dado aos ciclones no sul da Ásia e na parte ocidental do Oceano Índico, tendo as mesmas características de um furacão. Por último, existe um outro tipo de denominação que são os tornados. Ele é mais forte de todos os fenômenos meteorológicos. Embora menor que os anteriores, a velocidade dos ventos elas podem atingir até 490 km por hora.
nas zonas temperadas do hemisfério norte, alcançando um poder de destruição imenso. Este é o tufão que ocorreu em outubro de 2019 e deixou 74 mortos e mais de 200 feridos no Japão. Os tufões, furacões ou ciclones, eles se iniciam em regiões oceânicas, como a gente viu no vídeo anterior, onde a temperatura vai ultrapassar 27 graus Celsius. As águas dos oceanos começam a evaporar e acumular em forma de nuvens na camada mais baixa da atmosfera. Isso cria uma camada de baixa pressão atmosférica, fazendo com que o ar comece a subir ainda mais rápido do que o ar frio na camada superior e comece a descer pelo centro dessa tempestade. Então vemos em sentido contrário, fazem com que esses ventos fazem com que as temperaturas comecem a agir e movimentar uma tempestade, no movimento ciclônico, girando. À medida que o furacão se movimenta sobre o mar, mais água evapora, alimentando ainda mais esse furacão. Quando o tufão atinge algum continente, ele é mais frio e seco. Ele se dissipa, mas sem antes, ele não faz isso, sem antes deixar um rastro devastador. Lembra da foto do Dorian que nós vimos anteriormente? Quando ele estava começando a chegar na Flórida, essa é a imagem dele. Olha, é assustadora. Os furacões são formados por um olho, uma espécie de buraco no meio do furacão, onde o ar é frio e desce, que é bem seco. Ele pode chegar até 20 quilômetros de diâmetro. As chamadas paredes do olho são regiões onde o ar quente sobe através de um movimento circular em torno desse olho, dando ao furacão o seu aspecto característico e onde se concentra a umidade da tempestade. Uma curiosidade a respeito dos furacões é que eles costumam girar no sentido na parte superior e em outro sentido na parte inferior. Se ele estivesse movimentando da esquerda para a direita em cima, ele está o oposto embaixo. Tem uns filmes bem interessantes sobre furacões e que tem algumas lendas que no meio do olho do furacão a gente não sente a tempestade. Bem, na verdade a gente não tem como saber. Sabe-se que a pressão atmosférica é muito maior. Tem um filme bem bacana chamado Twist, indico ele para vocês. Esses ciclones são tempestades tropicais formadas no centro de baixa pressão, áreas associadas à formação de nuvens, umidade, como a gente viu anteriormente. A instabilidade dessas áreas provoca uma intensa movimentação de ar, que a gente vai chamar de movimento convergente do seu centro, que vai concentrando, por sua vez, umidade e calor. Quais são as principais características? Os ciclones, ou sistemas de área de baixa pressão, que seria o nome dele mesmo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, são uma área que apresenta pressão atmosférica inferior às áreas que são vizinhas e possuem um centro de circulação que é fechada, cuja esses ventos sopram para dentro do entorno desse centro. A circulação dos ciclones ele vai diferenciar dos dois hemisférios. No hemisfério norte, eles giram no sentido anti-horário, e aqui no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e de Estudos Climáticos, a OCTEC, os ciclones surgem normalmente nos oceanos, podendo durar vários dias e percorrer um longo caminho, como a gente viu anteriormente. E no Brasil, aqui no hemisfério sul, nós temos movimento ciclônico? Temos sim. Extratropical. É um sistema de baixa pressão caracterizado por ser formado de médias e altas latitudes, ou seja, fora dos trópicos. Ele vai diferenciar de um ciclone tropical e subtropical por estar associado a frentes frias. Seu formato remete a uma espiral e seu centro apresenta baixa temperatura em relação à atmosfera que é vizinha. Esse sistema favorece a formação de chuvas moderadas e ventos muito fortes. Ela vai ter uma associação com uma frente fria, como a gente estudou nas aulas anteriores. Então nós temos esse ciclone extratropical, como o exemplo está mostrando para vocês, que em geral a parte dele é de frente fria, né? Movimentação de ar quente, de frente fria, junto com o ar quente, o vento polar, o ar frio polar se encontra e eles formam esse movimento de ciclone extratropical. Nós temos o ciclone que é subtropical,
que ele precisa de uma frente fria para ele se formar e de água quente. As correntes marítimas têm que estar com uma temperatura mais alta do que os ventos na atmosfera. E o ciclone que é mais tropical, que ele precisa de uma frente fria para ele poder se formar e uma água mais quente do que do ciclone subtropical, como a gente está vendo nessa imagem a seguir. Bora fazer umas atividades? Módulo 23, nós vamos focar em fenômenos atmosféricos. A página 208, façam o número 1 e o número 2. Lembrando, respostas comentadas. A data de vocês me entregarem vai ser no dia 9, terça-feira que vem, entre as 7 da manhã e meio-dia e 20, combinado? E lembrando, toda e qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu não vou deixar vocês no vácuo. No mais é isso, meus queridos. Um beijo no coração de todo mundo estudando, focando nos estudos e amo mais que Milton Santos. Saudades de vocês.